Me chamo Gabriel. Hoje eu vou apresentar um pouco parte dos resultados do meu resumo expandido. Você sabe o risco? Divulgação científica como ferramenta para a promoção da informação em saúde e combate às fake news. Fui orientado pelas professoras Aline e Fernanda. Para a gente entender um pouco do trabalho, primeiro precisamos contextualizar o que são as fake news. Fake news são chamadas de notícias falsas e elas apresentam um grande impacto na saúde pública, porque elas conseguem se dissipar de forma muito rápida e acaba gerando um caos social acerca de desinformações em saúde ou também não. Então, basta alguns cliques para que essas notícias elas sejam compartilhadas com as pessoas e com outras ou com a população e que isso gere um grande problema de saúde pública. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que vacinas, por exemplo, vacinas de mRNA contra a Covid causaram 500 mil mortes nos Estados Unidos, que o diretor da Anvisa foi demitido e mandou áudio anti-vacina. Essas notícias falsas elas ganharam muito poder durante a pandemia da Covid-19, onde diversas instituições ficaram um pouco suscetíveis a essas notícias falsas, o que acabou gerando uma descredibilização social acerca dessas instituições. Inclusive, tivemos uma outra fake news falando que receita de sementes de mamão com pó de café previne ou trata varizes. Essas informações são notícias falsas e que foram compartilhadas de uma forma muito sensacionalista na população e por meio de redes sociais. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia realizou uma pesquisa da confiança na ciência no Brasil em tempo de pandemia. Então, a gente tem o gráfico 1 que fala o quanto que a população confia na ciência. A gente apresenta grande parte da população que confia muito ou que confia, mas a gente ainda assim tem certa parte da população que não confia na ciência. E o gráfico 5 ele fala da proporção sobre a atuação dos cientistas no Brasil. A gente torna o foco aqui para a pergunta, para a afirmação. Os cientistas que trabalham em universidades públicas brasileiras explicam com clareza as suas pesquisas. A gente tem grande parte que concorda com isso, mas também temos uma certa porcentagem que discorda, o que consegue delimitar um pouco por que essas notícias falsas elas tomam um grande alarde e as notícias verdadeiras, né, as que são trabalhadas em pesquisas em universidades, não tomam tanta proporção assim, justamente porque elas não conseguem trazer uma forma lúdica e acessível para a população entender, ao contrário das fake news, que sempre é uma linguagem muito mais fácil de ser entendida. A consequência disso, a gente teve nos últimos meses, os surtos de sarampo, que era uma doença erradicada no Brasil. Isso se deu à baixa cobertura vacinal da tríplice viral, né, do sarampo, cachumba e rubéola, justamente aplicada a essas fake news, que tiveram muitas notícias falsas acerca de vacinas. Com isso, acabou deslegitimizando discursos de Ministério da Saúde, Anvisa, que são órgãos regulatórios. Então, o que é a divulgação científica, né? A divulgação científica é essa transformação de uma linguagem técnica, complicada e acadêmica, que é o que a gente faz na academia, nas escolas, nas instituições de ensino, tornando essa linguagem um pouco mais lúdica e acessível, para que a população leiga, que não consegue entender muito bem em termos técnicos, ela consiga entender o que a gente está querendo passar, o que as pessoas precisam de entender sobre algum tema. Então, a meta principal da divulgação científica é tornar esse conhecimento baseado em fatos acessível e aplicado a todos, não só para membros da academia ou membros de instituições de ensino. O nosso projeto, então, de mídias sociais, acabou realizando diversos posts sobre alguns temas relacionados. A gente utilizou de bases de dados para conseguir fazer a revisão bibliográfica dos temas, PubMed, Cielo, Google Acadêmico, instituições de saúde pública também do Brasil. E para a produção desses materiais gráficos, a gente utilizou o Canva, e muitas das vezes utilizamos isso de forma open source, ou seja, de acesso aberto, não sendo necessário nenhuma verba para conseguir realizar isso. E depois esses posts de divulgação científica foram publicados no Instagram da farmácia Anguera Timbiras. Então, um dos posts que a gente fez foi o post da RDC número 430 de 2020. A gente sabe que as resoluções da diretoria colegiada geralmente apresentam muitos termos técnicos, então só uma população muito aplicada vai conseguir entender essas legislações as entrelinhas das legislações. Então a gente fez esse post justamente para tentar converter essa linguagem um pouco difícil
e trazê-la um pouco mais aplicável para a profissão, para o mercado profissional do farmacêutico ou de quem atue nesse setor de logística de medicamentos. A gente teve em torno de 1.180 visualizações desse post, então conseguimos abranger uma população muito grande. Outro post realizado foi o post do Ozempic versus Mounjaro, onde a gente conseguiu destrinchar um pouco de cada princípio ativo desses medicamentos e da ascensão desses medicamentos na sociedade, porque existe também uma grande parte que sofre da desinformação sobre esses medicamentos, porque eles causam sim alguns efeitos adversos que muitas vezes não são divulgados. Então, a gente conseguiu transformar essa linguagem técnica do que o medicamento faz, o que o Mounjaro faz, do que o Ozempic faz e trouxe ela para uma linguagem mais lúdica e acessível para que a população leiga consiga entender de fato a diferença entre os dois e o que cada um causa. Então foi um post que contemplou diversos assuntos e informações variadas. Então a gente conseguiu em torno de 2.400 visualizações e grande número de interações sobre esse post também. Conseguimos avançar muito bem e publicar muito bem esse post. Então, a conclusão desse trabalho se dá que a comunicação social, aliada a informações verídicas sobre medicamentos e também sobre saúde, aliado aos projetos extensionistas, como esse da nossa faculdade, ela vai aumentar e vai trazer uma grande promoção da saúde pública, a promoção a informações verídicas e corretas sobre qualquer tema. Então, a gente precisa sempre de apoiar esses projetos extensionistas, como também trazer informações verídicas para que a população se sinta confortável em confiar um pouco mais na ciência e desacreditar de notícias falsas. Enfim, obrigado.